Da Rádio Fiscar. Escute diferente. Rádio Fiscar 95,3 FM. Começando agora mais uma edição do programa Caixa de Entrada. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, eu, o Ronaldo Gomes, o Luciano Matucci na técnica. Estamos recebendo uma banda que tem, no mínimo, um nome curioso e uma bonita sonoridade, como vocês vão poder acompanhar no desenvolvimento aqui desse programa Caixa de Entrada. Eu quero agradecer e apresentar aos nossos ouvintes o trio, que não é todo, né? Ainda está faltando mais gente da banda, mas vieram 3, né? É um sexteto, veio 50% da banda. Então nós temos aqui o Elias, o Dan e nada menos que o Tatu. Violonista, guitarrista, batera e o vocalista da banda. E agora segura esse nome, Um Trem para Viena. Pergunta número 1. Vocês são estudantes freudianos, alguma coisa desse estilo? Da onde saiu esse nome? Ou é tudo mineiro e gosta do trem? Como é que é o assunto? Então, é o seguinte, eu escrevo poesia, né? Inclusive tem um livro já publicado e tudo mais. E por isso, eu sempre gostei de filmes que tivessem alguma licença poética. Então eu assisti um filme na década de 90, entregando a idade aqui já, chama Antes do Amanhecer. E lá tem uma história de um casal que se encontra num bendito trem para Viena. Então, quando a gente foi colocar o nome na banda, eu falei até pro Tatu na época, a gente tem que pôr um nome diferente, né? Não vai colocar Os Seres, alguma coisa do tipo. Então a gente resolveu colocar um nome que tivesse uma licença poética melhor, assim. Até porque as letras da banda são poesias também, no final do dia. Então, a gente colocou por causa disso aí, é por causa do filme, Antes do Amanhecer. Bueníssimo. Cara, quando eu vi pela primeira vez Um Trem para Viena, eu fiquei pensando, né? Pô, Viena abrigou um monte de músicos clássicos, filósofos, enfim, a escola de Viena. Puxa, tinha uma moçada, mas assim, da musicalidade popular não me soava nenhum nome na cabeça. Inclusive, fui procurar no Google e tal, digo, vai que tem alguma banda que eu não conheço e tal, mas nada, digo, pô, os caras vão me explicar o que significa isso. Bicho, e vocês estão numa espécie, eu vou utilizar a expressão mercado, muito embora eu não ache a mais indicada, mas vocês estão num mercado ou numa pegada musical que é o universo autoral, não é? São as criações próprias. Sim. E normalmente quando você vai tocar, por exemplo, num show, o cara escuta a tua letra, eventualmente pode discuti-la e etc. Mas se você vai tocar num barzinho no show, o espaço já é diferenciado, né? Não é uma questão de ser melhor ou ser pior, é diferente. Simplesmente isso. Como é que num contexto musical como São Carlense, que é bastante rico, um cenário muito rico em bandas, em músicos, não é? Como é que surgiu essa ideia, Elias, de vocês desenvolverem um trabalho único e exclusivamente autoral? Então, foi o seguinte, quando a gente resolveu montar a banda em 2012, que a gente está tocando desde 2012. Então, deixa eu ficar mais próximo do microfone aqui. Quando a gente resolveu montar a banda em 2012, a gente observou que havia um gap, na verdade, de trabalhos autorais
pro estilo que a gente gostava, né? Ok. Então todo mundo aqui escuta diversas bandas diferentes, mas a gente tem alguns gostos em comum, que é o rock nacional, poesia, coisas desse tipo. Então, eu tinha já um caminhão de poesia lá, que estava prestes a publicar um livro na época, e a gente, por que não musicá-las e aumentar um pouco do alcance que esses textos podem ter, né? Então, eu resolvi chamar o Tatu, que é um grande violonista, cantor, baixista, guitarrista e tal, multi-instrumentista, primeira qualidade. E eu sabia que ele tocava violão, e a gente queria fazer alguma coisa mais palpável, assim. E aí a gente começou a montar isso sem muitas pretensões que não fossem tocar na cidade aqui. Mas a coisa foi ganhando corpo, a gente foi fazendo músicas, gravando, fazendo clipes e tal. E a gente acabou descobrindo que havia um espaço, né? Não só aqui, como no Brasil todo, né? Claro. A gente tem bastante contato com a cena de Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de Janeiro. Um pessoal que toca bastante música autoral. Existe uma cena no Brasil onde as pessoas conseguem tocar o rock autoral com qualidade e tudo mais. A prova disso é que a gente viu no Rock in Rio o Scalene, que é uma banda relativamente nova, a tocar direto no palco mundo. A gente já tinha visto no Rock in Rio anterior o Glória, e nos palcos menores teve o Kilotones e o Memora, uma banda carioca, amiga nossa também. Todo mundo tocando música rock autoral. Então, assim, há um espaço, uma cena crescente para esse tipo de música. E a gente, como fã de rock nacional desde sempre, a gente não viu outro, a gente não seria de outro estilo, a gente é rockista, como diz o povo por aí. Muito bom. Então começou tu e o Tatu a fazer a brincadeira e aí apareceram mais 4. Como é que foi essa parada pra ti, Dan? Então, a gente apareceu... apareci na banda depois de um bom tempo já da existência, né? Foi acho que em 2015, não foi? Que a banda começou a ter os integrantes que começaram a sair, né? Alguém tinha trabalho pra fazer ou não queria mais tocar aquele estilo. Aí foi que o Elias, eu conheci ele já de uns anos atrás, que ele fazia uns eventos, e eu tinha uma outra banda, assim, que tocava um rock mais pesado. Mas foi daí que ele falou que ele queria conversar comigo, por causa da banda, né? Aí eu não conhecia ainda direito a banda dele, pra mim era uma novidade. E eu fui conhecer, ouvir os sons, eu acabei gostando, era uma praia nova pra mim, porque eu não tava acostumado com um negócio mais pesado, e agora eu tava uma parada mais pop rock, um pouco mais puxada pro acústico, assim. Aí eu falei, vamos aí tentar um negócio novo, e entrei de cabeça junto aí. E tu, Tatu? Conta pra nós como é que foi a experiência. Ele te chamou pra tocar música autoral, tu já tava na cena musical, como é que foi isso? Então, no começo, né, quando ele apresentou a ideia, assim, eu sempre gostei de tocar violão, né, esse é um instrumento que sempre anda junto comigo. E aí apareceu a oportunidade, eu abracei, né, eu achei muito legal a ideia de ter essa característica, né, de todos, como a gente era uma banda grande, né, no início, né, quando ele conversou, tinha os outros integrantes e tal, teclado, a gente tinha uma banda bem complexa. E eu achei legal a ideia de ter toda essa parte instrumental, né, de dar visibilidade para todos os instrumentos em si. E aí, tipo, pelo histórico, né, de bandas que a gente gostava, de ideias que a gente ia seguir o caminho, assim, pra mim foi bem legal, sabe? Então foi um dos motivos que me fez tá participando da banda. Até hoje a gente tá na luta. Pode crer. Cara, e além de músico, tu também escreve poesia, tá envolvido com a cena poética e tal? Escrever canções não, assim, eu trabalho um pouco mais na parte de harmonia, né? Perfeito. Um pouco de deficiência, assim, de a parte de escrever as letras, mas eu gosto muito de criar um pouco mais a parte de harmonia, assim. Que massa, que massa. Bueno, deixa eu voltar aqui pro Elias. Elias, e me diz uma coisa. Quem são as influências poéticas do Elias e quais as influências poéticas da banda Um Trem para a Viena? Porque aí já tornou mais complexo, né? Já são 6 cabeças que têm percepções, pensamentos e tal. Enquanto poesia como referência para escrever os materiais, eu gosto muito do Mário Quintana, que é um poeta gaúcho maravilhoso, e gosto muito do Drummond, gosto muito do Vinícius,
Então eu gosto muito desse pessoal que fala de amor e tudo mais. Então, essas são grandes influências pra mim. Agora, pra banda como um todo, a gente tem um caminhão de influências. A gente escuta muito rock inglês, a partir daí, né? Bandas dessa cena, porque lá eles usam muito teclado, piano, Keane, Coldplay, Oasis, essas bandas, eles têm um set de violão, e a gente é uma banda enorme, né? Então são 6 pessoas. A gente consegue fazer um monte de coisa. Então, assim, dá pra gente citar todo o rock nacional oitentista, Barão Vermelho, Paralamas, Legião Urbana, etc. O rock mais recente, o Dan, representante dessa cena, inclusive, que já vem com Fresno e algumas outras bandas desse cenário mais novo. E o Tatu é o pessoal do folk, né? Johnny Cash, escutou um outro tipo de Dylan, esse tipo de coisa. E os outros meninos, tanto o Bruno Chatuba, que é o guitarrista, o Vitor Rocha, que é o tecladista, e o Thales, que é o baixista, também trazem as influências deles. No caso do Vitor e do Chatuba, eles vêm da música clássica, eles são da orquestra do Oscar aqui, é um pessoal que faz música aqui e tal, então eles trouxeram uma outra linguagem. E o Thales já é um cara mais também da pegada mais recente, né? Ele não fica parado no palco, já é uma pegada um pouco punk pop, assim. Então isso acaba somando, a gente acaba fazendo um caldeirão de influências pra gerar o que a gente tem hoje, em termos de autorais aí, né? Que massa. Bueno, Tatu, e tu como violonista, quem são tuas influências? Então, eu sempre gostei, né, como ele falou do lado do folk, assim, eu gosto daquela coisa mais cru do violão, do Johnny Cash, Bob Dylan, e tem um músico também que eu gosto muito pelo jeito que ele toca e interpreta, né, com o violão, que é o Damien Hirst, né, então foi uma das maiores influências, assim, que eu tive nessa questão. Ele não é um instrumentista muito, assim, cheio de coisa, né, de fazer muitas coisas no violão, mas ele consegue fazer poucos acordes, né? A música fica muito legal, assim, conseguir passar sentimento. Então eu me espelho bastante nele, sabe? É um cara que eu sigo, assim, que eu acho muito legal, sabe? Todos os trabalhos dele, assim, ele tocar sozinho, conseguir manter um público, né? É bem complexo, né? Você fazer isso. Claro, então eu acabei meio que tomando esse rumo, né? Assim, tipo, de seguir esse tipo de estilo, assim, eu acho muito legal. Então... e outras coisas, assim, tipo, que eu gosto também, que nem ele falou, tipo, de escutar, que nem tipo Coldplay, que tem uma presença, né, dos outros instrumentos, quando se juntam com banda, né, de ter uma aparência, né, do instrumento sempre próximo do violão, que é bem complexo, você ter bandas assim que você consegue escutar todos os instrumentos, né. Então, assim, tem várias influências, gosto muito da coisa também nacional, né, tipo... que estão mais na atualidade, que é um violão um pouco mais MPB, né, digamos assim. Mas eu gosto mais dessa parte do violão de aço mesmo, aquela coisa mais americana, assim. Eu gosto pra caramba desse estilo, assim. Eu no Brasil tenho uma paixão por Nando Reis, cara. Há quem diga que ele é melhor compositor do que músico. Não vejo assim, para mim o cara é a figura, naquela ideia do violão e tal. Mas, Dan, e tu vem de uma banda de rock mais pesado, de repente você pega uma praia de um som mais pop e de um som que valoriza, pelo que eu estou entendendo, pelas músicas de vocês que eu escutei, as duas, né? Valoriza mais a fala, o discurso e tal. Como é que foi essa trajetória, essa mudança na execução? Estou te fazendo essa pergunta, porque às vezes eu dou risada. Eu tive uma banda muitos anos atrás e desencanei da ideia de banda, e sobretudo de banda grande, por causa do baterista. Me causou um trauma. Não é? Mas brincadeira. Como é que foi para você essa mudança? Tu vem de uma pegada de um rock mais violento, mais porradão e tal. Como é que foi a mudança? E outra, quem são os bateristas que te influenciaram? Se você falar Levon Helm do The Band, eu vou te dar um sorvete na saída. Mas então, eu vinha mais uma praia do post-hardcore, hardcore, um pouco do metalcore também, que era uma banda de amigos nossos.
Só que a gente se desfez em 2013, acho que quando começou também nessa coisa de, eu preciso fazer isso, vou estudar, trabalhar. A gente acabou deixando de lado. Foi aí que eu parei de tocar, né? Eu fiquei ocioso esse tempo, assim, até 2015, mais ou menos. Foi a época que o Elias me chamou. Na hora que ele me chamou, eu fiquei um pouco receoso, assim, de talvez não dar conta do recado pelo fato de ser um negócio que era novo pra mim, porque eu só tinha tocado com bandas, assim, mais pesadas, tinha essa pegada metal ou hardcore, assim, e eu falei, pô, eu acho que dá pra encarar, né? Aí eu comecei a ouvir mais umas músicas que eles tocavam, ele passou o repertório, tinha algumas músicas, uns covers também. Aí eu comecei a ouvir, eu entendi qual que era a proposta da banda, que era um negócio mais contido, assim, né, de energia, né, Claro. não é aquela coisa, né, pegada. Mas eu falei, eu acho que tem como a gente fazer esse som, né. Aí eu falei, vamos fazer um testezinho, assim, né, primeiro. Se rolar, eu vou continuar, né. Falei, eu quero fazer um negócio diferente também, porque acho que a gente ficar preso em alguma coisa, né, algum estilo, assim, não contribui muito, né, pra gente mesmo crescer como músico. Claro, pode crer. Eu também não escuto, né, só rock pesado. Agora, sim, uns anos pra cá eu fiquei bem mais eclético, porque no começo fica um pouco uma cabeça mais fechada pra coisa nova. Mas agora eu escuto um pouco de tudo, assim, o que o pessoal me recomenda, eu vou lá e escutar, assim. Onde baterista, eu acho que eu sou mais apegado ao metal mesmo. É que parece meio clichê, assim, mas eu comecei a gostar, né, na bateria foi na adolescência. E na época eu gostava muito do Slipknot, e o baterista deles é bem performático. Aí quando eu assisti um DVD deles que eu comprei, eu fiquei fascinado, assim, com aquilo que o cara fazia, e o cara é um puta de um músico também, né? E foi daí que eu vi que, eu falei, acho que bateria é um instrumento. Aí eu comprei uma baqueta, fiquei tocando no sofá de casa, mas de baterista, assim, eu não lembro muito de cabeça, mas o Kate Moon do The Who também é um cara Kate Moon, figuraço, de fato. Esse cara eu curto pra caramba. O Eloy Casagrande, um baterista aqui brasileiro, né, que tá tocando Sepultura. Ele também tem uma pegada que eu gosto dessa pegada mais... Eu tava escutando eles ontem. A pegada mais... Ele tem uma pegada bem agressiva, assim, na bateria eu gosto. Tem uma outra banda que também gosto, que é um post-hardcore, assim, que eu não sei de onde que é a banda, assim, é o país, mas se chama Under Oath. O baterista chama Aaron, e ele também tem uma pegada bem enérgica, assim, eu gosto muito dessa pegada, assim. Pessoal, para quem está nos ouvindo, nós vamos rodar agora uma canção, A Tempestade, que tem um clipe belíssimo no YouTube. Achei a concepção do clipe muito bem montada. Se foram vocês, parabéns. Se não foram vocês, quem fez, quem teve a ideia foi muito feliz. É um clipe muito, muito bacana, muito cativante de escutar e assistir. Está rodando agora, então, para os nossos ouvintes, a canção A Tempestade, da banda Um Trem para Viena.
talvez eu possa te escrever um poema, uma canção à noite e tocar pra você. Mas baby, eu sei, baby, mas todo tempo distante de ti é uma guerra. Mas eu paro o tempo e o mundo todo espera, pois a luz dos olhos que vem de ti toma o meu coração, e a tempestade que está em ti é parte do meu coração. Mas todo tempo distante de ti é uma guerra. Mas eu paro o tempo e o mundo todo espera, pois a luz dos olhos que vem de ti toma o meu coração, e a tempestade que está em ti é parte do meu coração. É isso aí. 95,3 FM, Rádio Fiscar, é o programa Caixa de Entrada dentro do trem que vai para Viana. Você acabou de escutar A Tempestade, ainda tem mais uma canção, mas vai ser pro fechamento do evento. Cara, agora eu pergunto o seguinte, que projetos tem aí ainda nesse ano, nesse segundo semestre de 2017, o trem para Viana? Então, a gente tem alguma agenda pra fazer, né? Quase 10 shows pra fazer, na verdade. Então a gente toca já amanhã, inclusive. A gente toca num clube lá em Ibaté, cidade vizinha. Legal. Numa festa chamada Halloween Fantasy. A gente vai tocar lá. Depois a gente para um pouquinho. Não, a gente já volta no outro final de semana pra tocar numa República aqui. Numa festa que vai ter também. Aí a gente para se concentrar um pouco nas autorais. Nesse intervalo, Ok. na quarta-feira agora a gente lança uma música nova. Na esteira dessa que a gente lançou mês passado, chamada Sinais, agora a gente lança uma chamada Me Escuta, com clipe e uma divulgação já específica. E depois a gente segura para poder terminar de compor o disco. O nosso disco sai provavelmente em dezembro. Pra gente já. trabalhar ele todo 2018 e fazer toda essa ação. Depois a gente tem um show secreto que a gente ainda não pode comentar, a gente vai abrir para uma artista famosa aqui em São Carlos e tal, com um quarteto, um quinteto, né? O Chatuba deve estar me ouvindo, ele fala que não é quarteto, porque para ser quarteto tem que ter um naipe de cordas específico. Mas a gente vai ser, na verdade, um quinteto que vai acompanhar a gente, um violino, cello e tal, pra gente fazer um show específico nesse show. Que lindo. E depois a gente tem uma data aqui no Teatro de Bolso, aqui, e depois no auditório do Caaso também, para fazer esse show acústico com as autorais e tal. E depois em dezembro ainda a gente fecha o ano no gig com uma banda chamada The Edsons, um pessoal de São Paulo, amigo nosso, autoral também. A gente tem essas datas pra fazer, mas assim, é que esse ano, na verdade, a gente teve uma surpresa, né? Que foi assim, a gente resolveu lançar uma música nova e começar um trabalho com muita calma, mas a gente ganhou um concurso de banda, um festival, e a gente foi hiper votado lá. E aí começou a aparecer oportunidade pra gente tocar em todos os lugares. Inclusive a gente tocou antes Matanza, esses tempos aí, tocando com Matanza, Glória, um monte de banda de rock pesado, e a gente lá com o violão, sendo feliz. E não tinha nada a ver com a gente, mas deu super certo, foi legal. Quebrando a lógica, assim, o pessoal de camisa preta e a gente sem camisa, tocando lá o violãozinho. Mas assim, deu super certo, então a gente abriu várias portas pra gente tá com uma série de oportunidades grandes para fazer esse semestre, mas o nosso objetivo mesmo é terminar o disco e trabalhar ele durante 2018. A gente já tem convites para fazer em vários lugares daqui e do Paraná, Minas e outros lugares para fazer, então a gente está começando a se planejar já para 2018.
Vai terminar a agenda desse ano, que apareceu, e a gente é muito feliz por isso, e agradece a Deus por isso, que tá sendo muito legal, mas 2018 é o nosso objetivo, porque a gente lança o disco, e aí vai trabalhar ele. Quantas músicas? São 5 músicas no EP que a gente vai lançar. 5 canções, E 5 todas clipes. autorais, Todas autorais. com os clipes. Que bacana. Cara, e tu estava me dizendo, vocês tocaram com o Nando Reis no evento? Como é que foi? A gente foi o seguinte, iam ter 2 shows aqui, né, no final de 2015, o Skank e o Nando Reis. E a gente foi convidado para abrir um deles. Aí, vocês querem abrir pro Skank ou pro Nando Reis? A gente é fã do Skank também, né? Claro. É uma banda sensacional. Mas o Nando Reis é o poeta do negócio. Claro. Né? Então a gente foi para lá, eu e o Tatu lá, num palco de 30 metros de boca lá, né? Super com 4.000 pessoas lá, uma pressão grande, assim, mas foi muito legal. E a gente tocou 8 autorais lá nesse dia aí. A gente tocou todas as nossas autorais. Pode crer, que então, massa. assim, a gente conseguiu tocar todas as autorais, o público não tava nem esperando e todo mundo gostou, foi bom. A gente gostou muito, assim. E aí tocamos lá no Cazuza, lá, More Than Words e outras coisas que tem violão e tal. E foi legal, assim. E depois a gente tocou com Matanza, com Glória, Waterheads, Vivendo do Ócio, e bandas da cena, né? Certo. Independente brasileira e tal. Mas o Nando Reis pra gente foi uma experiência legal, porque o nosso som encaixa com o dele, né? Tem violão, poesia ali, então deu super certo e foi legal. E a gente até tem contato com o pessoal do Nando Reis até hoje e tal. Pessoal bacana, todo mundo muito, muito legal e ele com certeza é uma referência pra gente também, né? Sim, com certeza. É um dos grandes músicos que nós temos. Bueno, pessoal, o papo está muito bom, mas infelizmente a satisfação é subordinada ao tempo também, não é? E nós ainda queremos, sobretudo, agradecer em nosso nome aqui da rádio, dos nossos ouvintes, vocês terem tirado um tempo aí para vir bater esse papo com a gente, não é? Estamos fazendo uma maior torcida aqui para esse ano de 2018, ter muito gás aí, muito trampo para vocês. E nós vamos rodar aqui para encerrar a música Sinais, música de autoria própria da banda Um Trem para Viena. E aproveitando e vamos nos despedindo, né, mandando um abraço para todas e todos os ouvintes e convidando que continue conosco, porque a Rádio Fiscar ainda tem muita coisa boa para te mostrar nessa sexta-feira, dia 6 de outubro do ano de 2017. É isso aí. Grande abraço a todas e todos e até sexta-feira que vem. Você ouviu Caixa de Entrada. Toda sexta-feira, a partir das 2 da tarde, o postal de novidades da nossa programação.
Rádio Fiscar, escute diferente. Esta é a Rádio Fiscar.